Todos nós somos bombardeados com informações, a menos que você esteja vivendo numa realidade alternativa, não é mesmo? As informações se proliferam e nos sufocam num fluxo constante e avassalador. Você lê livros, blogs, revistas online, faz pesquisas, toma notas, ouve podcasts, assiste a vídeos no YouTube, segue threads no Twitter e interage com todos os tipos de mídias sociais ou físicas. Pior ainda, algumas coisas você anota em papel, nos cadernos, blocos de notas, em folhas soltas, post-its. Outras você espalha pelo seu telefone, em algum app da sua preferência. Outras ainda ficam no seu computador, em alguma pasta, ou num app de notas, ou num arquivo do Word, onde você compila algumas coisas. À primeira vista, tudo isso é maravilhoso, você tem um tesouro de informações. Mas e agora? Qual é a utilidade disso tudo se você não fizer nada com essas informações todas? Qual é a utilidade da informação se ela não fizer sentido, não for útil, relevante, ou se for útil, você não conseguir recuperá-la, porque não lembra, não sabe onde anotou, não se lembra, entre tantos lugares possíveis, onde está aquela nota importante sobre um produto, uma aula, uma palestra, um conceito, uma jurisprudência, uma dica. Você vê o caos que você criou? Eu já passei por tudo isso. Se você deseja um lugar confiável, fora da sua cabeça, onde você pode coletar e organizar as suas ideias e insights mais importantes e usá-los para fazer o seu melhor trabalho, não saia daí. Este vídeo é para você. Criando um segundo cérebro. Esse é o título deste livro aqui, do escritor Tiago Forte, que acabou de ser lançado em português no último dia 3 de agosto. O livro foi publicado originalmente no ano passado, com o título em inglês Building a Second Brain, e agora ganhou a sua versão em português como Criando um Segundo Cérebro. Tiago Forte, o autor, já era bastante reconhecido na área de produtividade pessoal e gerenciamento de informações, especialmente por seu popular curso do mesmo nome, Building a Second Brain, que ensina uma metodologia para organizar e gerenciar informações pessoais e profissionais de forma mais eficiente, permitindo que os alunos tenham mais clareza mental e criatividade. Mas o que é esse segundo cérebro, afinal? O que significa essa expressão? O segundo cérebro é uma referência ao conceito de usar a tecnologia para expandir e aprimorar a capacidade humana de processar e armazenar informações. No início do livro, Tiago escreve que o segundo cérebro vai te ensinar a encontrar qualquer coisa que você tenha aprendido, tocado ou pensado no passado em questão de segundos. Organizar o seu conhecimento e utilizá-lo para impulsionar os seus projetos e objetivos de forma mais consistente. Guardar os seus melhores pensamentos para que você não precise repeti-los. Conectar ideias e perceber padrões em diferentes áreas da sua vida para que você saiba como viver melhor. Adotar um sistema confiável que te ajuda a compartilhar o seu trabalho com mais confiança e facilidade. A ideia do Second Brain é impulsionar a sua produtividade e eficiência e, ao mesmo tempo, diminuir o estresse mental causado pela enxurrada de coisas que a gente precisa lembrar. Tudo isso com a ajuda de um sistema confiável para organizar e acessar suas ideias e conhecimentos. Imagine um sistema digital criado para otimizar a maneira como você captura, organiza e aplica informações na sua vida. Este seria o seu segundo cérebro. E de acordo com o Tiago Forte, ele é construído sobre 5 pilares principais. Acesso rápido a informações. Esse sistema permite localizar rapidamente qualquer coisa que você já tenha aprendido, experimentado ou pensado, tornando o processo mais eficiente e eliminando o tempo desperdiçado na busca de informações. Fomento de projetos e metas. Ao organizar o seu conhecimento de maneira eficiente, você pode utilizá-lo de forma mais consistente para impulsionar seus projetos e atingir suas metas. Guarda de ideias relevantes. Com este sistema, seus pensamentos mais valiosos são armazenados de maneira segura, evitando que você tenha de repeti-los ou corra o risco de esquecê-los. Conexão de ideias e identificação de padrões.
Reunindo informações de diferentes áreas da sua vida em um único lugar, o sistema pode auxiliar você a ver conexões e padrões que antes poderiam passar despercebidos, proporcionando reflexões valiosas sobre como viver de maneira mais efetiva e plena. Facilitação do compartilhamento do seu trabalho. Um sistema confiável simplifica a partilha do seu conhecimento e trabalho com outras pessoas, permitindo que você o faça com mais confiança e facilidade. A ideia de um segundo cérebro faz sentido? Para mim, faz todo sentido. Entretanto, eu prefiro usar uma expressão que é diferente, mas alinhada a esse conceito. Ela se origina da teoria cognitiva de Andy Clark, um professor de filosofia de uma universidade da Inglaterra. Ele propõe que o nosso ambiente externo atua como uma extensão da nossa mente. De acordo com Clark, é a interação com o ambiente que alimenta a nossa inteligência. Assim, o mundo ao nosso redor, incluindo, é claro, a tecnologia, funciona como uma extensão mental, ampliando a nossa capacidade de pensar para além dos limites físicos da nossa pele e crânio. O uso de um smartphone ilustra perfeitamente como utilizamos o ambiente para estender nossas habilidades cognitivas. A gente pode simplesmente usar o GPS do nosso celular para nos orientar, liberando o nosso cérebro para se concentrar em outras tarefas. As agendas digitais, por exemplo, aprimoram a nossa capacidade de lembrar e organizar compromissos, tarefas, prazos. Em vez de a gente confiar somente na nossa memória, a gente pode configurar lembretes e alertas, diminuindo o risco de esquecimento e liberando recursos mentais para outras funções. E as calculadoras? Elas expandem a nossa habilidade de realizar cálculos matemáticos complexos de forma rápida e precisa. É uma tarefa que, sem elas, seria notavelmente desafiadora e demorada, não é mesmo? Mas o mundo ao nosso redor não se limita apenas aos modernos dispositivos tecnológicos. Vamos pensar em algo bem mais simples e antigo, que é o papel e a caneta, uma das formas mais básicas e universais de extensão da nossa mente. Eles nos permitem transformar pensamentos efêmeros e ideias complexas em algo tangível e duradouro. E eu imagino que o exemplo mais primoroso, inspirador do uso do papel e caneta como uma extensão da nossa mente seja o de Leonardo da Vinci e seus célebres cadernos de anotações. Da Vinci preenchia páginas e páginas com detalhados desenhos, anotações e observações acerca de uma vastidão de assuntos, desde anatomia humana até engenharia. Os seus cadernos, os famosos Zibaldones de sua época, também conhecidos como Commonplace Books, são autênticos testemunhos da sua genialidade. Os Commonplace Books têm uma longa e estimada história. Esses cadernos de anotações, usados para coletar pensamentos, citações, trechos de livros e outras informações úteis, eram populares entre escritores, filósofos e pensadores da Renascença e da Era Vitoriana. Então, esses cadernos podem ser vistos como um precursor analógico dos modernos sistemas de gerenciamento de conhecimento digital que discutimos, como o conceito do segundo cérebro ou da mente estendida. E são um magnífico exemplo de como o papel e a caneta podem expandir e exteriorizar o pensamento humano. É por isso que, em vez de segundo cérebro ou second brain, eu prefiro a expressão mente estendida ou cérebro estendido. Nesse mesmo sentido, a renomada escritora de ciência Annie Murphy Paul escreveu um livro muito interessante que se alinha às ideias de Tiago Forte. Chama-se The Extended Mind, The Power of Thinking Outside the Brain, ou A Mente Estendida, o poder de pensar fora do cérebro. Infelizmente, essa obra ainda não foi publicada em português, mas eu recomendo fortemente a leitura. O que essas obras propõem é a percepção de que o pensamento não acontece só dentro do nosso crânio, mas também fora dele, num contínuo processo de montagem e remontagem de ideias com o uso de recursos externos ao cérebro. Annie Murphy Paul ressalta, no mesmo sentido do pensamento do Tiago Forte, que a nossa capacidade de pensar inteligentemente não é uma propriedade fixa, mas é um estado variável, em constante mudança e que depende do acesso a recursos extraneurais e do conhecimento de como utilizá-los. E compreender esse conceito de mente estendida nunca foi tão crucial quanto nesta era ascendente das inteligências artificiais. Portanto, permaneça comigo neste vídeo. Eu garanto que você não se arrependerá.
Qual é o verdadeiro valor dessa ideia de second brain ou mente estendida? A importância mais significativa que eu vejo é a possibilidade de nos libertarmos das limitações do nosso cérebro. Pensar assim não é empolgante? É uma questão de pensar melhor, o que tem a ver com a qualidade do seu pensamento. Mas também é uma questão de organização e método. Tiago Forte lembra que a qualidade do nosso pensamento é uma das características centrais da nossa própria identidade. Parece óbvio para você? Talvez à primeira vista. No entanto, se você se aprofundar nessa ideia, você vai perceber que no final das contas é a sua reputação e a qualidade de vida que serão impactadas. Então, deixe de pensar apenas dentro do seu cérebro. Deixe de resistir ao mundo moderno e às novas tecnologias. Em vez disso, alie-se a essas ferramentas. Não para você adotar uma postura passiva e deixar de pensar como muita gente faz, mas para melhorar o seu pensamento, para você se libertar das suas limitações. Pense além do seu corpo. Use o mundo exterior para incorporá-lo à sua mente. Use o ambiente e até mesmo outras mentes no seu processo de pensamento, para superar suas limitações e alcançar um nível mais profundo de compreensão e criatividade. Se você já entendeu que a sua mente e os seus pensamentos se estendem além dos limites do seu corpo, olhe ao seu redor. Observe a enxurrada de informações que nos inunda todos os dias. Isso é um fato indiscutível, certo? Na minha prática profissional como advogado, por exemplo, a leitura, o estudo e, consequentemente, a anotação de informações são necessários e recorrentes. Ao longo dos anos, eu fui constantemente confrontado com uma enxurrada de informações valiosas e relevantes, e eu criava notas e mais notas, apenas para depositá-las num abismo sem fundo de arquivos digitais. E quando eu finalmente estava envolvido num projeto onde tal informação poderia me ser útil, eu já não utilizava, seja porque eu nem me lembrava da sua existência, seja porque eu não sabia como resgatá-la nesse vasto oceano de notas que vinha acumulando. Creio que a mensagem está bem clara. Não basta pensar além da mente. É preciso implementar um método seguro. Então, como poderíamos fazer um uso inteligente dos recursos externos para aprimorar a nossa capacidade cognitiva? Criando o nosso segundo cérebro, ou como eu prefiro nomear, organizando a nossa mente estendida. Para configurar o segundo cérebro, Tiago Forte concebeu um método estruturado em 4 partes, conhecido como CODE: capturar, organizar, destilar e expressar. O método consiste em capturar, organizar, destilar e expressar ideias. Essa é a essência do segundo cérebro. Trata-se da gestão de informações por meio do método CODE. A captura é o início de tudo. Ela é a primeira fase do CODE e está associada às informações que você recolhe, registra, a respeito das quais você toma notas. A informação que você captura constitui o alicerce de todas as suas ações. E o que significa ser o alicerce? Primeiro, significa que a informação que você consome e a sua capacidade de administrá-la impactam diretamente a sua vida, o seu sucesso profissional e, consequentemente, a sua qualidade de vida. Por essa razão, o método do Tiago busca instruí-lo ou recomendar-lhe modificar a sua relação com a informação e, consequentemente, com a tecnologia, com as ferramentas que você utiliza, adequando a sua maneira de pensar. Então, comece por compreender o seguinte: por que você consome ou captura uma informação? Por que você toma nota sobre alguma coisa? Se faça essas perguntas e reflita sobre elas antes de respondê-las. E eu já vou aqui supor a sua resposta. Possivelmente porque você acredita que, de alguma forma, sua nota lhe será útil em algum momento, não é? Também parece óbvio. Mas será que é tão óbvio a ponto de você levar esse critério em consideração quando você anota alguma coisa? Pense bem. Mude sua relação com a informação. Uma informação registrada precisa ser um bloco fundamental, uma unidade substancial de construção. Tá complicado? Então, imagine cada nota como uma
peça de Lego? Cada peça, individualmente, é apenas um bloco de plástico com formato e cor específicos, não é mesmo? No entanto, mesmo sendo algo simples e único, cada bloco de Lego possui um potencial de se integrar a uma construção muito maior e muito mais complexa, correto? Por exemplo, uma única peça poderia ser uma roda de carro, uma janela de casa, uma asa de avião, dependendo do contexto em que é utilizada. De maneira semelhante à peça de Lego, cada nota que você registra tem que ter o seu próprio valor e significado quando observada isoladamente. Entretanto, por ser um bloco de construção do conhecimento, uma nota precisa ser útil, concorda? Quando começamos a unir essas peças, tal qual fazemos com as peças de Lego, elas se tornam parte de algo muito maior. Uma roda, um bloco e uma peça em formato de cone podem se juntar para formar um carro de brinquedo. Se adicionarmos mais blocos, esse carro pode se transformar em uma estação espacial, um robô ou qualquer outra coisa que a sua imaginação permitir. Da mesma maneira, quando anotamos nossas ideias e começamos a combiná-las e conectá-las, elas se convertem em estruturas de conhecimento muito mais extensas. Um conjunto de anotações pode se transformar num artigo, num plano de negócios, num roteiro para um vídeo, num novo conceito para um produto e assim sucessivamente. Portanto, se você considerar cada nota como uma peça de Lego, um bloco de construção do conhecimento, você vai abrir a possibilidade de usar essa matéria-prima para construir estruturas de conhecimento mais complexas e valiosas. É fundamental você adotar um filtro crítico. Afinal, se você optar por registrar tudo, onde vai residir a utilidade das informações? Evite ser aquele indivíduo que destaca 90% de um texto lido. Essa prática pode aliviar a sua consciência, mas não te acrescenta quase nada. Você precisa aprender a restringir a quantidade de informação retida, dando prioridade somente àquelas realmente relevantes. Tiago, em suas recomendações, sugere que, para você manter a eficiência, a captura de conteúdo não deve exceder a 10% do material original. 10%. Esse critério não se refere apenas à utilidade intrínseca da informação, mas também à facilidade de organizá-la e recuperá-la quando necessário. Ao ler um livro, destaque apenas os trechos mais pertinentes e valiosos. Evite a tentação de achar que tudo é importante e destacar capítulos inteiros, páginas completas, pois você ainda tem um livro para consultar quando necessário. O objetivo de você tomar notas não é esse. Então, o que você deve destacar? O que Tiago sugere é que você considere a surpresa como uma boa medida do valor da informação. Pense naquilo que, de alguma forma, cause uma ressonância em você. Observe o que ecoa na sua alma e chama a sua atenção de forma notável, porque isso tem o potencial de mudar a forma como você pensa sobre algo. Essa é a informação de valor, e quando você encontrá-la, trate-a com carinho. Pense nas ideias verdadeiramente notáveis e, quando você fizer isso, pense nos projetos com os quais você está envolvido. Isso vai te mostrar a utilidade da informação. Lembre-se de que você está formando ativos de conhecimento, ou seja, recursos ou informações valiosas que podem ser usados no futuro para uma variedade de propósitos úteis. Uma observação importante é que, mesmo que você copie a passagem de um texto para o seu caderno ou aplicativo de anotações, é essencial que você traduza o texto transcrito com suas próprias palavras. E por quê? Porque isso vai te ajudar a tornar mais claro o significado da informação e a realmente compreender a anotação. Isso é essencial. Tomar notas não é apenas copiar um texto de um lugar para outro. Você precisa compreender as suas anotações e elas precisam fazer sentido para você. Então, escreva com suas próprias palavras e procure ser conciso, objetivo, limitar aquilo que você está escrevendo apenas ao que é essencial da informação. Outra coisa, procure sempre registrar a referência da nota, como o autor, a obra e a página de onde você extraiu aquela passagem. Bom, você já capturou a informação e registrou a nota. O próximo passo do método CODE é organizar. Para a organização das notas, Tiago propõe o sistema PARA, que é uma técnica para a organização de dados
com foco na capacidade de ação. Esse sistema subdivide as informações em 4 categorias distintas: projetos, áreas, recursos e arquivos. Assim que uma informação é capturada, ela precisa ser categorizada entre essas 4 seções. Em projetos, você irá alocar aquelas notas diretamente ligadas aos seus projetos atuais, que demandam atenção imediata, visto que estão relacionados com as suas metas de curto prazo. Já em áreas, você vai colocar as notas que não se encaixam nos projetos, porém são essenciais para as diversas áreas de responsabilidade de longo prazo na sua vida. Aquelas áreas que necessitam de um gerenciamento contínuo. Podem ser aspectos da sua casa, suas viagens programadas, sua carreira, educação dos seus filhos, relacionamento com amigos, manutenção da saúde, gerenciamento de finanças e outros. Essas áreas são pessoais e refletem os vários âmbitos da sua vida que a informação da nota pode afetar. Caso a informação capturada não se aplique a um projeto específico que você está atualmente desenvolvendo, então vale a pena avaliar se ela se aplica a alguma dessas áreas mencionadas. E quando as informações não se adequarem nem aos projetos, nem às áreas, elas poderão ser armazenadas em recursos. Essa seção serve como repositário de tópicos variados que despertam seu interesse e podem ser considerados como materiais de consulta, materiais de referência. Por último, o arquivo. Nessa seção, você vai guardar informações que já não possuem relevância direta. São, de certa forma, resquícios das categorias anteriores, que em determinado momento foram úteis, mas que com o passar do tempo perderam a aplicabilidade direta e são, assim, transferidas para o arquivo. Assim, seguindo o sistema PARA, é que você vai organizar as informações que capturou. É como se você tivesse uma prateleira para cada tipo de informação. Quando você captura algo valioso, você sabe exatamente onde colocá-lo. O bacana é que agora você tem uma estratégia. As coisas estão se encaixando e encontrar aquela nota ou informação de que você precisa fica bem mais tranquilo. No entanto, você não para por aqui. Há algo mais a fazer, que é refinar a informação. É aqui que entra a parte de destilar do code. Veja, falamos da captura, da organização por meio do método PARA e agora falaremos da destilação. Você precisa melhorar as suas notas, você precisa destilar a informação, que é reduzir as ideias à sua essência, ao coração do que elas tentam comunicar. Uma das razões para isso é que quanto mais destilada for uma nota, maior será a possibilidade de ser descoberta. É o que chamamos de descobribilidade da informação. E como você destila uma nota? Utilizando a técnica chamada sumarização progressiva. A sumarização progressiva é uma técnica que envolve a utilização de camadas de destilação numa nota. Você vai depurando a nota pouco a pouco até chegar à sua essência, até restar apenas a essência da nota, ou seja, as ideias principais. Primeiro, destaque os principais pontos de uma anotação. Em seguida, destaque os principais pontos do que você destacou anteriormente e assim por diante. Você cria camadas de informação destilada. Inicialmente, eu destaco em negrito as passagens mais importantes das minhas próprias anotações. Depois, eu olho apenas para as partes destacadas em negrito e utilizo uma ferramenta digital, como uma caneta marca-texto no computador ou no tablet, para enfatizar as partes mais relevantes dentro dessas passagens já selecionadas. Com isso, eu crio múltiplas camadas de depuração da informação. E o resultado final é muito mais conciso e essencial. No final desse processo, cada nota fica como um bloquinho de Lego. Cada nota contém apenas uma ideia, que é a informação que passou por uma curadoria e foi devidamente reduzida ao essencial, ou seja, ao que é de fato importante. Procure manter uma nota para cada ideia. Uma ideia diferente vai para uma nota diferente. É assim que você cria blocos de informação. A próxima etapa que você executará usando o método Code é a última do processo e é aquela que justifica todo o seu trabalho. Expressar. A informação não é o alicerce de todas as nossas ações? Pois é.
chegou a hora de você fazer algo muito importante, que é aplicar essa informação, é usá-la de fato. É hora de mudar o foco do consumo de informações para a criação, transformando o conhecimento acumulado em algo concreto e compartilhável. E quando você chegar aqui, tudo ficará mais fácil. Você só vai olhar para suas peças de Lego e pensar em cima delas. Elas compõem seu segundo cérebro. São elas que vão te encorajar a apresentar suas ideias para o mundo. O que você fará é conectar as peças de Lego, procurando relações entre as notas, ou seja, conectando ideias. Criatividade é a arte de conectar ideias. Pessoas criativas são melhores em reconhecer relações e fazer associações e conexões. Essa é a beleza de todo esse sistema. O processo criativo e aquilo que ele é capaz de produzir. É a sua autoexpressão, a sua identidade se transformando e impactando a sua vida. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu não sou apenas alguém comentando um livro. Eu sou alguém compartilhando minhas ideias sobre as ideias de outra pessoa. E talvez nesse processo, construindo algo interessante, mesmo que seja apenas um ponto de vista diferente sobre um mesmo assunto. Além disso, o seu segundo cérebro vai introduzir um elemento especial nas suas reflexões, que é a serendipidade. Isso significa descobrir coisas que nem sequer você estava procurando. Tiago Forte nos lembra de um ponto muito importante no compartilhamento de ideias. Não se trata apenas de transferir conhecimento, mas de aperfeiçoar nosso próprio conhecimento, graças a um elemento fundamental para o aprendizado, o feedback. Ao construir o segundo cérebro, você será estimulado a compartilhar suas ideias. Essa é uma consequência dessa poderosa ferramenta de cultivo de ideias. Gerenciar informações adequadamente é como semear um jardim de conhecimento. É um processo de cultivo. E ver esse jardim florescer naturalmente vai estimular você a compartilhar seus pensamentos. Tiago Forte nos incentiva a compartilhar pequenas ideias, ideias em pequenas doses. Mostre algo para ver e sentir como isso afeta outras pessoas. É a mente estendida, a qual eu me referi no início deste vídeo. Estenda sua mente sobre o mundo, inclusive sobre as mentes alheias. Use as opiniões das outras pessoas, as críticas, para corrigir o seu trabalho e aprimorá-lo. É muito mais fácil você fazer ajustes e melhorias, ou mesmo receber críticas em pequenas doses, quando ainda há tempo de melhorar. Onde construir o meu segundo cérebro? A ideia aqui é que você utilize ferramentas digitais. Você não precisa ficar preso a um único programa ou aplicativo, desde que você replique o sistema. E sabe por que o sistema pode e deve ser replicado? Porque o mundo é a extensão do seu cérebro. Com isso, concluímos este vídeo. O livro Criando um Segundo Cérebro tem muito mais informações do que eu passei neste vídeo. Sabe quando você encontra um livro que faz diferença na forma como você vê e faz as coisas? Eu super recomendo que você dê uma lida nele, porque ele pode ser o empurrãozinho que faltava para você dar aquele upgrade nas suas ideias, na sua organização e até na sua criatividade. Se você gostou deste vídeo, dê um like e o compartilhe com quem você acha que vai gostar também. E é claro, eu adoraria ler o que você pensa sobre esse assunto, então deixe seu comentário aí embaixo. Ainda não está inscrito no canal? Então se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.